Vamos falar de saúde agora? Porque hoje é o Dia Mundial da Osteoporose. Já ouviu falar em osteoporose? Alguém aí que você conhece tem essa doença? Porque tem várias perguntas, né? Como que surge essa doença? Por acaso vocês acham que ela só aparece em idosos? O que vocês acham, hein? Será que tem cura? Quem vai nos responder e nos explicar mais é o Márcio. Depois ele vai até me falar se está errado o jeito que eu vou pronunciar o nome dele. Márcio Garrison Dietz. Ele é endocrinologista. Doutor, bem-vindo. Eu falei seu sobrenome errado? Não, falou correto, Larissa. Obrigado pelo convite, tá? É Márcio Garrison Dietz. E é um Garrison prazer Dietz. estar conversando sobre osteoporose com vocês. É isso aí, o prazer é todo nosso, doutor. Obrigada por nos atender nesse dia, né, que é o dia da osteoporose. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é essa doença, osteoporose. Então, primeiro é muito importante a gente caracterizar adequadamente e derrubar alguns mitos, né? O que é osteoporose? É um distúrbio esquelético caracterizado pela perda da força óssea e aumenta muito o risco de fratura, tá? Muita gente confunde osteoporose com artrose, dores articulares, mas normalmente o quadro de osteoporose inicial não tem dor, é uma doença silenciosa. Mas como ela aumenta o risco de fratura, você aumenta muito a morbimortalidade do paciente. Eu gostaria de colocar 4 pontos importantes. É uma doença que tem alta prevalência. Quando tem fratura, tem graves complicações de morbimortalidade. Uma doença silenciosa, tem que fazer o rastreio precoce e normalmente subtratada, tanto pelos médicos como pelos pacientes. Se a gente pegar algumas estimativas da população acima de 50 anos, alguns estudos trazem dados que 30% da população feminina tem osteoporose e 13% da população masculina. E esses pacientes, quando tem uma fratura maior, por exemplo, uma fratura de colo de fêmur, o grau de óbito, institucionalização ou dependência é quase de 3 em cada 4 pacientes, tá? Então, nesse dia da osteoporose, é muito importante procurar um endócrino, o clínico ou o reumatologista para fazer o diagnóstico e rastreio adequado. Sem dúvidas, doutor. Doutor, o senhor passou aí dados muito importantes, né? Então, 30% das mulheres podem, né, vir a ter osteoporose, essa é a chance. Em homens, 13%. Mas agora eu gostaria de falar a respeito da idade, né? Porque se engana quem pensa que essa doença aparece só em pessoas mais velhas, em idosos, né? É possível ter osteoporose ainda jovem. Perfeito, muito bem colocado. Nós conversamos que você tem um crescimento estatural durante a infância e adolescência, normalmente até os 15, 16 anos a mulher atinge a estatura final e o homem até os 17, 18 anos. Entretanto, você continua tendo ganho de massa óssea, tá? Sem ganho estatural, até uns 25 e 30 anos de idade. E a partir dos 30 anos ocorre um decréscimo bem lento da massa óssea. E nas mulheres, quando elas atingem a menopausa, ao redor dos 50 anos, você tem uma perda acelerada de massa óssea. É uma perda estimada em 2% ao ano, que dura aproximadamente 5 anos. E depois, com uma senilidade mais avançada, ocorre um decréscimo mais lento. E aí é muito importante a gente destacar que a osteoporose pode ocorrer em jovens quando muitas vezes eles não atingem um pico de massa óssea, seja relacionado a algum distúrbio endócrino, como perda de hormônios sexuais, caracterizado como hipogonadismo, excesso de hormônios esteroides, né, de cortisol, doenças tiroidianas, ou também relacionadas como distúrbios desabsortivos, algumas desordens crônicas, como insuficiência renal crônica, ou doenças autoimunes. Então, nesse Sim. perfil de pacientes, essa perda óssea também pode acontecer na idade jovem. Sim, é bem curioso, doutor. Agora, conta uma coisa aqui pra gente. Como prevenir e
também gostaria que o senhor falasse um pouco, explicasse se existe algum tipo de tratamento ou cura. Muito bom, Larissa. Então, falando da prevenção, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? E o diagnóstico é baseado em alguns fatores. Primeiro, presença de fratura óssea. Tá? Uma fratura óssea já seria o diagnóstico clínico, né, dessa perda de força óssea. Né? Normalmente uma fratura de menor impacto, diferente de uma fratura por um acidente automobilístico que teve grande inércia. Então, presença de fratura ou um paciente que apresenta as condições clínicas propícias para a osteoporose, você tem que fazer o rastreio com a densitometria óssea. Tá? Essa densitometria óssea ela é indicada para todas as mulheres acima de 65 anos ou todos os homens acima de 70 anos como rastreio. Uma vez que você apresenta uma perda de densidade óssea com um T-score menor que menos 2,5, ou também a gente utiliza um score chamado FRAX, que também coloca o aumento de risco de fratura, é muito importante fazer o tratamento. E esse tratamento eu colocaria 3 pilares principais, que seriam reposição de vitamina D, boa ingesta de cálcio e o uso de tratamentos medicamentosos específicos. Perfeito. Muito obrigada, doutor Márcio Guerrisson Ditz, endocrinologista. Agradeço demais as explicações. Até uma próxima.